Eu aprendi a ser filho depois que eu virei pai. Eu sempre falo que acho que o maior desafio de ser pai é saber educar. Antes eu tinha um manual na minha cabeça que eu tinha que ser o herói. Que eu tinha que ser o cara provedor que qualquer coisa que eles me pedissem eu ia conseguir alcançar. Hoje eu tenho pra mim que eu só preciso ser presente. Que tipo de lembrança tu quer que teus filhos guardem, assim, né? De ti com eles lá pra frente? E eu quero que eles lembrem de mim pela minha presença. Quando nasceu meu primeiro dente, meu pai estava lá. Quando eu tive que tomar meu primeiro banho, foi meu pai que deu. Quando eu tive que caminhar pela primeira vez, o meu pai estava vendo. Vou dividir com vocês em primeira mão, eu tô escrevendo meu primeiro livro. Que bacana! Tô falando muito ali sobre paternidade, né? O que a paternidade fez na minha vida. Se eu puder indicar para alguém, seja pai, porque é a melhor coisa que existe na vida, com certeza. Olá pessoal, está começando mais uma edição especial do Conversa com Gabi. O Dia dos Pais está chegando e o nosso convidado tem tudo a ver com o tema. Ele viralizou nas redes sociais mostrando o dia a dia com os filhos, Bernardo e Bento, e conquistou o público com humor, carinho e muita dedicação. Com a gente, vem pra cá Léo Fleck, o famoso pai dos Bento. Seja bem-vindo, Léo, que prazer ter aqui. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Ai, vamos pra nossa entrevista? Vamos embora. Léo, então milhares de pessoas aí, né, se identificam com o teu jeito de ser pai, né? Qual foi o momento que tu percebeu, assim, que ser pai é minha profissão hoje? Então, na verdade, a gente nunca tá preparado para ser pai, né? Eu sempre sonhei em ser pai, isso era uma coisa que sempre ardia muito dentro de mim, assim, ser pai. Mas tornar a proporção que se tornou, de verdade, eu não imaginava, né? Eu fiquei, assim, vivendo aquilo ali com muita verdade até hoje, mas eu nunca estive pronto para essa missão. E eu acho que todo dia a gente aprende alguma coisa. Com certeza. Né? Ser pai é um constante aprendizado, assim. E eu já vivi vários momentos da minha vida, mas desde o primeiro choro, do primeiro banho, do primeiro colo, é que a realidade vem, né? A ficha começa a cair. Mas eu adoro a minha missão e, assim, se eu puder indicar pra alguém, seja pai, porque é a melhor coisa que existe na vida, com certeza. Com certeza. E conta pra gente como é que foi, então, né, esse início aí na internet com o primeiro B, né? Porque começou aí, né? Começou aí. Na verdade, eu sempre falo que essa profissão me escolheu, né? Eu não jamais imaginei me tornar influenciador ou impactar tanta gente pela minha paternidade. Lá no início, pouco se falava de paternidade na internet, né? A maternidade já era uma coisa que já era mais palpável. Eu tinha algumas referências, né, que eu comecei a entender um pouco mais desse universo, mas foi tudo muito rápido, e foi crescendo, foi ganhando relevância, fui, assim, ganhando prestígio de muitas pessoas, não só do vínculo familiar, mas também de fora. Então eu fui entendendo, junto com aquilo acontecendo, o que realmente era, né? O que era ser um influenciador e falar de paternidade na internet. Então foi e é até hoje muito gratificante, muito legal. Ô Léo, e quando tu descobriu, né, que ia ser pai aí pela primeira vez, rolou aquele medo, expectativa, aquele frio na barriga? Sempre, não tem como, é inevitável, né? Eu falo que a ficha só cai depois que a gente pega no colo, né? A gente acompanha a gestação, por mais presente que eu tava, né? Quem sente é a mulher, é a mãe, né? Mas mesmo de fora eu sempre fui muito presente, mas realmente a minha ficha caiu quando o médico pegou ele e disse assim, ó, o chorinho já veio. É teu. E daí tu pega aquela coisinha, tu olha assim, é incontrolável a emoção, é um sentimento que eu não sei explicar em palavras, é incontrolável. E aquela ficha cai, a realidade vem e tipo, pronto, isso eu preciso cuidar dele agora com todas as minhas forças, com unhas e dentes. Realmente muito emocionante. Esse sentimento aconteceu também com o segundo B? Aconteceu também. Ou já tava aquela coisa, eu já conheço como é que é? Então, por se tratar de partos diferentes, a emoção foi diferente, tá? O Bernardo, ele foi com uma cesariana, né? Então, assim, eu já sabia a data, eu já sabia
quando eu ia ver o rosto, né? Eu já estava, assim, digamos, mais preparado. O Bento, na época, a gente teve um desafio de tentar o parto natural. E eu lembro que a minha ex-mulher conseguiu o parto, né? E o Bento veio ao mundo e o sentimento foi muito diferente pelo fato de viver aquele parto natural realmente, assim, natural, né? A palavra é natural. É aquele momento de pura adrenalina, porque é muita adrenalina, né? E eu tava ali, olhei, então, tipo, era incontrolável o choro, tu já nem controla mais, tu nem vê quando vê tu tá chorando. Mas foram sentimentos totalmente distintos, apesar de eu já ter uma certa experiência por já ter um filho, né? Mas o segundo filho foi com certeza uma emoção muito grande também, foi demais. E eles são muito parecidos fisicamente hoje, né? Hoje sim. E me diz uma coisa, apesar de eles terem sido criados juntos aí, né? A mesma educação de um para outro igual, eles têm personalidades diferentes, Nossa, né? Como é que é a personalidade de cada um, assim? Então, eles são totalmente diferentes, mesmo criados no mesmo lar, eles parecem que foram criados em casas diferentes. O Bento, ele é uma criança, assim, muito autêntica, né? O meu filho mais novo, ele tem uma personalidade mais forte, né? Ele tem um altruísmo, assim, ele é muito convicto do que ele quer. E o Bernardo já é uma criança mais amorosa, respeitosa, não que o Bento não seja, mas eu noto a diferença de um pro outro nos detalhes, assim, né? Até porque pelo convívio. Então eu percebo que o Bento não é tão coração mole quanto o B é, né? Tipo, se o Bento faz uma coisa pra ele chora, né? O Bento, pelo contrário, não, até ri, entendeu? Então, tipo assim, eles são bem diferentes personalidades, mas foram criados no mesmo âmbito, né? Então eles têm uma ideologia de que um precisa do outro, são muito parceiros, e isso eu acho muito legal da parte deles, assim. Eu não tive irmãos, né? Eu sou filho único. Então eu lembro que quando eu tava com meus primos, assim, era uma alegria, né? Ô, Léo, e divulgar aí, né, a tua rotina com os teus filhos, tu também acabou inspirando muitos outros pais por aí. Qual é a sensação, assim, de poder fazer isso pelas pessoas? Olha, Gabi, eu vou te ser bem sincero, tá? Eu até hoje não me acostumei com isso. Assim, pra mim, como não foi uma coisa que eu idealizei, de profissão ou até mesmo, né, de como pessoa, né, influenciar pais, né, a se tornarem também influenciadores ou até mesmo eu impactar na vida de uma família dentro da casa da pessoa, né? Até porque não tinha um espelho para seguir sobre isso, exatamente, né? Eu não tinha, eu fui sendo eu mesmo e sou até hoje, né, na criação dos meus filhos. E foi muito legal e é muito gratificante receber mensagens diariamente, né, de, cara, o que teve de Bernardo e Bento, por causa do meu Bernardo e meu Bento, é surreal, né, e isso é uma coisa que a gente, às vezes, no dia a dia, no cotidiano, a gente tá tão no automático, que a gente, não é que a gente não dá valor, mas passa despercebido, né, e então, sempre que eu recebo uma mensagem, eu procuro agradecer as pessoas, né, falar o que não só eu significo alguma coisa na vida delas e meus filhos, enfim, tudo, mas eles também, né? Mas é muito legal, assim, eu fico muito honrado, né, de ter esse... E também fico preocupado de ter essa responsabilidade, mas graças a Deus eu tenho me esforçado e trabalhado bastante para que tudo corra bem sempre. Ô, Léo, e já teve também alguma reação negativa? Porque tem muitos haters hoje na internet, né? Como é que tu lida, assim, especialmente, né, quando envolve aí os teus filhos? Então, né, é muito delicado quando o assunto é mostrar a criança na internet, né, e até hoje. E eu não tiro o peso disso, né, eu sei a importância que é e o quão perigoso é a rede social, não só para nós adultos, mas principalmente para as crianças, né. Os meus filhos, eles não têm acesso à rede social, né, a rede social deles é administrada por mim e todos os vídeos são gravados comigo, enfim, ou com a mãe. Então a gente sempre teve esse cuidado, né. O hate, ele sempre vai existir, independente, eu acho, do nicho e do que tu trabalhe. Nunca tu vai conseguir agradar a todos, né? E quando se trata de uma criação de filho, nem todo mundo vai concordar com a maneira que eu crio meus filhos. E tá tudo bem, né? Eu tô ali para tentar positivamente influenciar as pessoas dentro da casa delas, aos meus olhos, né? Mas eu nunca deixei e nunca ditei uma regra, entende? Eu nunca quis que a pessoa criasse exatamente como eu criei. Não, comigo funcionou assim.
Se funcionar para ti, ótimo, que bom, a gente se identifica, mas nunca foi o intuito de, sabe, impor alguma coisa. E óbvio que sempre rolou, né? Tipo, não faz isso, não faz bem pra criança. Nossa, mas ainda não deu a vacina, não sei do que. Sabe? Já teve comentário de tudo que é coisa. Sempre. E tem até hoje, tá? É bem comum. Mas eu, por incrível que pareça, eu não sofro hate, tá? A minha rede social é uma porcentagem mínima. Pra não te dizer quase zero. Eu acho que eu sempre tive uma boa aceitação pela minha conduta nas redes sociais. E também toda a minha representatividade sempre foi muito positiva desde o início. Então, claro, eu tive todo o cuidado para manter isso, né? Mas, de certa forma, tive momentos na minha vida que, obviamente, a gente erra, acerta, ninguém é perfeito, né? Mas sempre tive pouquíssimo hate. Mas quando teve, eu sempre saí na tangente, de boa. Eu sou um cara muito de boa, tá? Não, a gente já dá pra perceber, eu sou muito de boa, eu sou muito de boa mesmo, assim. Eu sou muito resiliente e muito tranquilo quanto a isso, assim. Não é uma coisa que me... Aprendi, né? Tive que aprender. A vida ensina, né? Eu tive que aprender a trabalhar com a internet. A gente estava até comentando fora dos bastidores aqui que eu tive que lidar desde o início com tudo, né? Foi um boom muito rápido. E eu aprendi quando tudo era mato, né? Então, estamos aí até hoje. Ô, Léo, e como é que tu define esse impacto nas redes sociais aí da paternidade moderna, né? Porque muito se fala da paternidade moderna, que na verdade não é tão moderna assim, né? Exatamente. Eu levo a paternidade da maneira mais feliz possível, tá? Eu sempre busquei um lar muito agradável, um ambiente familiar muito agradável. Eu tô sempre brincando, eu me disponho a estar presente quando eu estou com os meus filhos, né? Eu mostro ali a minha paternidade fala muito sobre estar presente quando precisa estar presente, né? A gente tem a nossa rotina, a gente tem as nossas regras, os meninos me obedecem muito, eles são bem obedientes, eles são muito educados, né? Eu acho que tudo isso vem da criação, né? Então eu sempre busquei esse lar, assim, essa paternidade afetiva, essa parte mais de ouvir o filho, né, entender, ser verdadeiro, né, eu nunca menti para os meus filhos, eu sempre tratei tudo com muita verdade com eles, né, sempre prezei muito essa relação com eles e hoje eles têm total confiança em mim, eles se sentem seguros comigo, eles sentem que eles podem contar qualquer coisa para mim. E quão importante é isso, né? Isso é muito importante, é confiança, né? Eu tive o meu pai, ele sempre foi um pai maravilhoso, eu amo meu pai, mas na época o meu pai e a minha mãe me teve com 19 anos, então eles eram jovens. E meu pai era obrigado a trabalhar para colocar o sustento, porque minha mãe estava grávida. Então o meu pai muitas vezes, não que ele não esteve presente porque não quis, porque não pôde. E hoje eu tenho discernimento disso, né? E às vezes a gente se culpa, né? Putz, eu não pude estar lá. Como eu queria estar lá. Mas quando tu faz o trabalho desde o início, sabe? Certinho, um dia que tu não esteja, aquela culpa ela acaba caindo por terra. Não vale a pena, entende? Mas mesmo eu falando isso, eu sei que não adianta, a gente acaba se culpando, a gente volta para aquele sentimento, né? Tipo, putz, por que eu, né? Por que eu não tava? Por que eu não fui? Então eu sempre procurei tratar com muita verdade essa paternidade justamente para isso, assim, para os meus filhos confiarem em mim. E como que esse teu propósito de ser pai influencia também outras decisões da tua vida, né, Léo? Porque é um conjunto de coisas aí, né? Exatamente, eu acho que assim, o ser pai virou o meu maior propósito de vida, né? Virou não só o meu trabalho, como eu falei pra ti aqui que eu não esperava que ia se tornar um trabalho, até porque eu fiquei muito tempo sem monetizar nesse negócio, né? Eu fui aprender a monetizar muito depois. E hoje eu vejo que tudo envolve a minha paternidade, né? O meu lar hoje, eu ter me aproximado mais de Deus hoje, é por causa da paternidade, é por causa da família. Eu sou um cara muito família, eu sempre gostei de ter minha casa cheia com minha família, o almoço de domingo, entende? Eu sou esse cara, esse sou eu. Então é uma realidade pra mim que é inevitável eu não colocar a paternidade à frente de tudo, porque tudo que eu faço é por eles. Eu vivo por eles, eu trabalho por eles. Se eu tô aqui hoje, pode ter certeza que é por causa deles. Eles também. Então é uma coisa assim que é inevitável, como tu disse, né? Uma coisa puxa a outra.
E com certeza o pilar de tudo é a paternidade. E como é que tu tá conseguindo equilibrar aí o teu trabalho com a criação dos meninos e a vida pessoal também, né? Exatamente. É difícil, imagina. Muito, muito difícil, né? Eu tive um período muito difícil na minha vida, né? Vários, né? Como todo mundo, né? Já tive períodos aí de estado depressivo, né? Excesso de peso, tinha jogado a minha vida pessoal de lado para viver da internet, né? Um foco em ganhar dinheiro e esquecer do Léo, né? Eu me resgatei nesses últimos anos aí, nos últimos 3 anos, digamos, eu me resgatei comigo mesmo, resgatei minha fé também, né? Uma coisa assim que a gente fica perdido por muito tempo, a gente acha que está no caminho certo, a gente busca, na internet a gente sempre precisa se reinventar de alguma forma, e eu não diferente disso, já tentei me reinventar de várias formas, mas hoje eu tenho muita clareza que assim, eu sou o pai dos B. Não adianta. Posso falar sobre várias outras coisas, tenho propriedade para falar sobre outras coisas na internet, né? Eu tenho certeza que se tu me ensinar hoje a fazer qualquer coisa, amanhã eu vou estar falando sobre, mas o ser o pai dos B, a paternidade é o que eu faço de melhor, né? Claro, tem os desafios de conciliar com a vida, né? Não é fácil trabalhar em casa, não é fácil todo dia pensar que eu preciso criar um conteúdo. Hoje eu não me cobro tanto, tá? Antes eu me cobrava muito mais, até por isso entrei num estado meio depressivo há uns anos atrás, porque eu me cobrava demais, eu achava que eu tinha que botar dinheiro dentro de casa, que eu tinha que pagar as contas para prosperar, para isso, para ter casa, para ter carro, blá, 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 blá. Mas o Léo definhando, né? O Léo se alimentando mal, dormindo mal, acordando pior ainda, sendo o pai que ele não nasceu para ser, né? Aquele momento talvez de uma voz mais alterada, ou não sentar no chão para brincar porque estava no celular trabalhando, sabe? Isso eu amadureci muito, né, nesses últimos anos, então hoje eu tenho discernimento. Ô Léo, e nesses momentos assim de um pouco até de desespero, né? O que te fortaleceu? Eu acho que o que mais me fortaleceu foi os meus filhos. Eles foram um alicerce para que eu me mantesse firme nos meus propósitos na minha vida. Como a gente falou antes, eles foram o pilar de tudo, né? Sempre vão ser. Mas hoje eu tenho a minha fé muito mais, eu tenho um relacionamento muito mais próximo de Deus. Eu tô com a minha fé muito mais ativa e eu tenho percebido que quanto mais próximo eu tô de Deus, mais próximo eu tô dos meus filhos. É impressionante. E vice-versa. Eles mais próximo de mim. Né? Eu tenho percebido que tudo que eu falo de Deus dentro de casa, que envolve meus filhos, eles redobram a atenção. Eles gostam quando eu falo. Eu aprendo, ensino eles me ensinam, né? E Deus fica feliz com tudo isso. Uma bela troca. Exatamente. E ser pai também mudou a relação com o teu pai? Muito. Eu aprendi a ser filho depois que eu virei pai. Com certeza. Eu não abraçava meu pai, não por nada, como eu te falei, né? Não tenho motivo nenhum. Eu amo meu pai, um cara extraordinário, um exemplo pra mim de homem, né? Um cara correto, humilde, de um coração fora de sério, né? Eu, assim, levo ele como um exemplo pra minha vida. Mas eu não tinha um relacionamento, assim, tão afetivo, né? Eu não falava te amo, eu não abraçava. Isso pela criação que meu pai teve com meu avô. Meu avô era um cara de uma outra cultura, né? Uma outra geração, Uma outra geração, não olhava nos olhos, né? Era mais firme, mais rígido, né? E eu convivi muito tempo com eles, porque meu primeiro trabalho foi com o meu pai e meu avô, né? Minha primeira profissão, né? Digamos assim, a oportunidade de trabalho. E que era de mecânico. E eles, assim, querendo ou não, a gente acaba refletindo isso, né? Então eu aprendi que hoje eu sou muito mais próximo dele, né? É meu parceiro, a gente viaja para pescar, a gente tem um relacionamento muito mais próximo. E assim, a melhor coisa da vida foi ter filho para aprender a ser um. Ai, que bacana. Ô, Léo, eu tenho certeza que o pessoal aí de casa também quer saber, né? Porque eu sei que tu tem várias estratégias aí com os Bs na criação deles, né? Tem. Qual é a estratégia aí que tu usa quando um dos Bs tá mais banhoso? Porque hoje em dia é difícil, né? É difícil. Eu falo, como eu te falei, eu sou muito correto com os meninos. Lá em casa a gente tem as nossas regras. Por exemplo, chegou da escola, já sabe onde tem que tirar o tênis e botar, já sabe onde bota a mochila, já sabe que só vai pegar eletrônico quando eu autorizar, né?
Mas, óbvio, final de semana tem mais regalias, a gente tem alguns momentos que a gente consegue dar uma relaxada, mas é muito difícil educar uma criança, né? Eu sempre falo que acho que o maior desafio de ser pai é saber educar, né? A gente erra, a gente acerta. Eu, às vezes, sou um pai mais enérgico, mais firme, mas muitas vezes, por eu ser um pai muito parceiro, a base da conversa, da confiança funciona pra mim, né? Então, assim, cara, tu sabe que o pai tá te pedindo numa boa, né? Vamos fazer numa boa para que a gente não parta pro próximo nível, né? Claro, às vezes tem que partir pro próximo nível, né? Daí tem que ser mais firme, dizer, pô, cara, eu te pedi, velho. Te falei 3 vezes, na quarta eu vou ter que, né? De certa forma, a criança precisa... Criança que não tem regra... Tem que ter limite, né? Não tem adianta. que ter limite. A criança tem que ter limite. E outra, eles gostam de limite. A gente acha que não, mas a criança gosta de limite. Pedem às vezes, né? Elas te testam porque elas querem que tu mostre quem manda, digamos assim. Então, sempre funciona muito bem dessa forma, né? E essas são as minhas técnicas, né? Às vezes eu, claro, sou aquele pai babão, né? Às vezes vai, não dá nada, me faço o que eu não tô vendo. Mas tem momentos que preciso ser bem firme. Mas tu usa muito do humor pra isso também, que eu vejo, né? E eu acho que essa tática vai muito bem com eles, né? Eles são assim, lá em casa, assim, a gente é muito sacana, né? A gente tá sempre numa brincadeira e outra, daí tipo assim, um folga no outro, e quando vê, a gente precisa resolver um problema, a gente acaba resolvendo assim, né? Na base do humor, assim, eu falei que tu não ia conseguir botar a uniforme antes do teu irmão, porque tu é mais lento. Aí o outro, não, mas eu botei. Aí tipo, quando vê, tá os dois uniformizados, não teve aquela guerra pra botar o uniforme, entende? É isso, a gente vai ludibriando, vai aprendendo também com eles, mas na base do humor funciona muito bem. Ô, Léo, e que tipo de lembrança tu quer que teus filhos guardem, assim, né, de ti com eles lá pra frente? Eu, assim, antes eu tinha um manual na minha cabeça que eu tinha que ser o herói, que eu tinha que ser o cara provedor que qualquer coisa que eles me pedissem eu ia conseguir alcançar. Hoje eu tenho pra mim que eu só preciso ser presente. E eu quero que eles lembrem de mim pela minha presença. Quando nasceu meu primeiro dente, meu pai estava lá. Quando eu tive que tomar meu primeiro banho, foi meu pai que deu. Quando eu tive que caminhar pela primeira vez, o meu pai estava vendo. Né? Eu quero que eles lembrem de mim dessa forma. O meu pai sempre foi meu parceiro e sempre foi presente. Né? Porque eu acho que o herói a gente já nasce sendo. Né? As coisas a gente conquista. Né? Se a gente não conquistar, tá tudo certo. Né? Eu tive um momento na minha vida agora que foi uma mudança para mim e a minha maior preocupação era saber se os meninos iam gostar daquela mudança. E mais uma vez eles me surpreenderam e me mostraram que não importava onde eu estava, eles queriam estar comigo. Então, para mim, o meu maior legado que eu posso deixar pro meu filho é a presença. E se tu pudesse dar um recado pro Léo lá de 20 anos, antes dos Bs, que mal sabia que ia passar ainda toda essa jornada pela vida, o que tu diria para ele? Um recado para esse Léo, essa pergunta é muito boa. Então, eu diria para ele que talvez ele não estaria preparado por tudo que ia acontecer na vida dele, mas que ele nunca desistisse, né? E sempre acreditasse em Deus, né? E que ele continuasse e se tornasse o pai que ele nasceu para ser, né? E que ele tivesse realmente uma representatividade na vida dos filhos e que fosse importante para os filhos e que nunca abandonasse os filhos, né? Que ele fosse pai mesmo, né? Se é para ser pai, que ele fosse aquele pai, né? Que não fosse o pai só, né? Só com título, né? Porque eu acho que pai com título tem vários, né? Mas o pai mesmo, infelizmente, não são muitos. Mas eu diria isso para aquele Léo lá, que ele se tornasse o pai que ele é hoje. Ai, que bonito! E me diz, qual o presente Dia dos Pais aí que tu gostaria de ganhar de verdade? Eu acho que só a presença deles para mim já é um baita presente. Eu, assim, com o decorrer dos anos, eu fui entendendo que estar com eles é o maior presente que eu poderia ter, e isso não é conversa para boi dormir, é realmente... Eu me sinto muito, muito, muito feliz na presença deles.
a gente brinca, a gente se diverte. Eu sou do videogame, então eu jogo com eles, né? Jogo bola com eles. Então, só o fato de estar com eles, pra mim, já é o maior presente de todos. Ô, Léo, o que a gente pode esperar aí das novas aventuras dos Bs aí pros próximos capítulos aí? Então, né, a gente agora tá num processo de mudança, vou me mudar, né, novamente, eu tô que nem cigano, eu tô mudando direto, mas agora eu vou me mudar mais uma vez, a gente tá com vários projetos legais, né, eu tenho um projeto que eu tô criando, já vai fazer um bom tempo, né, que é vou dividir com vocês em primeira mão. Eu tô escrevendo o meu primeiro livro. Que bacana! Tô falando muito ali sobre paternidade, né? O que a paternidade fez na minha vida. Não só a minha paternidade, mas a paternidade de Deus. E então o meu livro vai falar muito disso, assim, de tudo que eu vivi, de tudo que eu superei, de tudo que aconteceu, né? Mas principalmente, né, da minha vida, do meu relacionamento com os filhos. Os meninos, eles estão crescendo muito rápido, né? Eles me pedem toda hora pra canal do YouTube, fazer isso, fazer aquilo. Eu já fiz, mas é muito difícil dar conta de tudo, eu confesso, né? Eu não tenho braço para fazer tudo ainda. Mas temos muitos novos projetos para esse ano que vem chegando, né? Esse segundo semestre de 2025, o ano que vem também. Mas estamos firmes aí, graças a Deus tem dado certo. E os meninos cada vez mais saudáveis e felizes. Amém, amém. E quem ficou curioso, Léo, quer conhecer um pouco mais aí de ti, da tua família, onde é que pode te encontrar então nas redes sociais? Me encontro em todas, eu tô em todas. Gente, o meu Instagram é @leofec1, né? E também no TikTok, quem quiser me acompanhar. É a minha maior rede social hoje, por incrível que pareça, é o TikTok. Tem o canal no YouTube também, que é Léo Pai dos B. Tem as outras redes sociais todas também. Só me procurar lá que vai me achar de alguma forma. E a gente tá aí todo dia criando conteúdo. Posto nas redes todos os dias, nas 5 redes sociais todos os dias. Não é fácil. Maravilhoso. Criar Aqui tá um polvo já. Criar conteúdo não é fácil, mas a gente tá aí pra isso. Aprendi a viver com isso e é a minha vida hoje. Que papo incrível, Léo, muito obrigada, então, por abrir teu coração aqui, dividir esse olhar tão real, bonito sobre ser pai hoje, com certeza, tenho certeza que inspirou muita gente aí nesse Dia dos Pais, que continue essa conexão linda aí com os teus guris e a gente te deseja muito sucesso pra ti e pra eles, viu? Obrigado, Gabi, realmente é muito gratificante, obrigado pelo convite. Imagina. Né, poder falar da paternidade, mesmo que ainda um pai aprendendo diariamente sobre, né? Mas, de certa forma, eu consigo impactar algumas vidas aí, algumas famílias. E isso, pra mim, é a minha maior alegria. E, claro, ter meus filhos perto de mim, né? Ai, com certeza. E você que nos acompanhou até aqui, deseja aí um feliz Dia dos Pais, cheio de amor, presença, conexões verdadeiras. Que não faltem abraços apertados e memórias pra guardar no coração. Um beijo carinhoso, até o próximo Conversa com Gabi.